Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é terça-feira, dia 18 de setembro de 2018 e o Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 7, versículo do 11 ao 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com eles iam os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: Não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que os carregavam pararam. Então Jesus disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificaram a Deus, dizendo: Um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judeia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje nós vemos o evangelista Lucas marcar essa passagem de Jesus indo até a cidade de Naim. Mas eis que quando Jesus se aproxima da cidade, com a grande multidão acompanhando, ele encontra um cortejo funeral. Nós vemos que o Evangelho nos relata que levava um defunto filho único e que sua mãe era viúva. Nós devemos nos atentar nesse detalhe. Nós vemos que o evangelista nos fala que o defunto era filho único e sua mãe era viúva. Por que nós devemos nos atentar a esse detalhe? Isso aconteceu também com Jesus. Vou explicar para vocês logo em seguida. Segundo a lei judaica, a mulher, ao ficar viúva, era responsabilidade do filho primogênito cuidar da sua mãe. E isso até hoje, no dia de hoje, os judeus zelam dessa lei. Quando aquele filho mais velho morre, passa para o filho seguinte. Nós vemos aqui que essa mulher, que já era viúva, portanto era o seu filho que cuidava dela, ela fica viúva, ela perde o seu filho. Por isso a grande dor e desespero dessa mãe. Ela não tinha mais ninguém para cuidar dela. Ela viveria aos bens dos outros, os outros que cuidariam dela com esmolas, com favores. Esse é o grande desespero. Por isso Jesus sente grande compaixão dessa mulher. Aí nós vamos nos lembrar, Jesus na cruz, Maria já era viúva de José e Maria ia ficar sem ninguém. E o que é que Jesus fala? Mulher, eis aí o teu filho, para João Evangelista, seu discípulo, o discípulo que mais Jesus amava. E fala com seu filho, para o seu discípulo: Filho, eis aí a tua mãe. Ele não queria que sua mãe ficasse sozinha nesse mundo. Queria que tivesse alguém para cuidar. Como Jesus era filho único, e Maria não tinha mais ninguém para poder cuidar. Por isso que Jesus tem compaixão daquela mulher. Jesus se condói porque essa mulher não tinha mais ninguém. E eis que Jesus encosta perto do caixão e toca nele e ordena: Levanta-te. E na mesma hora, o morto sentou-se e começou a falar. Nós vemos que todos ficavam com medo e glorificavam a Deus.
Que frase bonita que eles vão dizer. Um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Eles não tinham ainda o entendimento que ali diante deles era o próprio Deus, o seu Filho amado, o Messias que estava fazendo aquela revivificação. Por que eu falo isso? Tem 3 passagens na Bíblia que Jesus cita que Jesus ressuscitou, mas o verdadeiro ressuscitar é aquele que a pessoa não vai morrer mais, transcende pela vida eterna. Assim aconteceu com Jesus. Ele ressuscitou, ascendeu aos céus, não morrerá jamais. Conosco, nós esperamos, depois da morte, a nossa ressurreição para a vida eterna. Mas a filha de Jairo, Lázaro e esse filho da cidade de Naim, Jesus revivificou, deu vida para eles novamente, porque eles voltaram a morrer, né? E aí ressuscitaram para a vida eterna. Meus irmãos, é essa grande graça de Deus. É Deus, é o Cristo, é o Messias, é Ele que tem poder, o maior do poder. E maior poder é vencer a morte. Jesus venceu a morte através da sua morte de cruz, ressuscitou o 3º dia. E o preço do pecado é a morte. Nós todos estamos condenados à morte, não fugiremos dela. Chegará o dia para cada um de nós. O que o Cristo quer é que verdadeiramente nós tenhamos uma caminhada, uma vivência dos valores cristãos, que nós possamos ser esses discípulos do Cristo, imitadores verdadeiros de Cristo, que caminham no caminho, sabendo que chegará a morte, mas essa morte é apenas uma alegria para a passagem para a vida eterna. Muitos têm medo da morte. Não tenha, confie, mude de vida, se converta, entregue a sua vida a Cristo e nós veremos que, igual São Paulo, viver é Cristo, morrer é lucro, porque o nosso lucro é ganhar a vida eterna. Que nós tenhamos essa alegria na nossa vida, de sermos imitadores de Cristo e saber que verdadeiramente Deus esteve entre nós para que nós possamos também vencer a morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.